Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor esteja conosco, que a graça do nosso Senhor esteja habitando ricamente em nossos corações. Nós louvamos a Deus por mais uma manhã, estar na casa do Senhor, louvando o santo nome de Deus, podendo aprender do Senhor, podendo confiar em Deus, em todas as suas promessas. Como é bom e agradável que nós possamos adorar o nosso Deus, aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós façamos, nós estamos adorando a Deus dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós. Eu quero orar com vocês nessa manhã, para daqui a pouco nós darmos início à nossa lição. Então, feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, nós te adoramos e te bendizemos, ó Pai. Nessa manhã abençoada pelo Senhor, ricamente, ó Deus, abençoada pelo Senhor, nós queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor tem ainda a fazer por nós, porque confiamos exclusivamente em Ti. Temos estudado, ó Deus, que o Seu Filho Jesus foi revelado ainda no Antigo Testamento. Temos aprendido, ó Pai, que todas as expectativas que o Senhor mesmo criou para que nós andássemos nela são concretas, são reais e vêm se efetuando e vem se realizando em nossas vidas. Abençoe, Deus, os amados irmãos que estão conosco nessa transmissão, que a sua palavra seja pregada aos nossos corações e que o Senhor seja glorificado hoje e por todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ver quem está conosco aqui nessa manhã. Está o Wander. O Wander está conosco assistindo. A Matilde está conosco, Cirlei, Felícita, Mateus, a Rita, a Poli, o Rafael, a Valéria, a Yara está conosco também. Quem mais está conosco nessa manhã? Deixa eu dar uma olhada aqui por aqui, ver se eu consigo ver. A Fátima está conosco também. Quem mais está aqui conosco? São essas pessoas que deram o nome aqui, mas que Deus nos abençoe ricamente, meus amados irmãos. Vamos ouvir o hino 88 dos nossos hinários. O hino 88 é um hino que fala muito ao meu coração, um hino que tem trazido bênçãos em momentos de aflição, em momentos de dificuldade. E se você não conhece esse hino, é uma oportunidade de conhecermos. Que Deus nos abençoe através dessa canção. Logo mais, eu já vou estar passando ali para o seminarista Neivan, que vai estar nos conduzindo a lição de hoje. Então vamos ao hino 88. Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor, alabas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meio Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, amava
Que maravilha, né, meus amados irmãos? Um hino que fala tanto aos nossos corações nesses dias de aflição, nesses dias de dificuldade. Eu quero também dar um oi para o Diácono Nildo, que está conosco, a Naí. A Cirlei está aqui nos informando que a Simone é sua irmã, o Otávio, a Ana Júlia. O Otávio é o bebezinho que nós estávamos orando. Deus tem trabalhado com poder e graça na vida desse pequenino, que veio para abençoar, que veio para brilhantar essa família. Que Deus continue abençoando. Também está o Lucas, o Samuel, junto com a Cirlei. Ou seja, a família em oração, a família em adoração. Cleito mais a Leice, o Yuri e o Pietro, agora não esqueci, tá vendo? Cleito, Leice, Giovanni também, o Diácono Giovanni, presbítero Adevaldo, está aqui conosco, né, com a sua família, com a Arenice, Deus abençoe. Também está a Dona Benta, Marcelo Félix está lá nos assistindo, a Elinei, deixa-me ver mais, a Elinei também está conosco. A Camila, lá de Urupá, está conosco também. Deus abençoe, minha amada. A Carla Emerick, também está conosco lá de Ji-Paraná. Camila de Urupá, Carla de Ji-Paraná. Eu creio que são esses, amados irmãos. Sr. João Barnabé, Diácono João Barnabé, também está conosco assistindo. Deus lhe abençoe, meu amado. Que Deus possa abençoar-nos ricamente, meus irmãos. Que nós possamos ouvir dessa lição, Jesus Cristo, o nosso santificador, e que nós aprendamos com essa lição e levemos a palavra do Senhor para as nossas vidas. Agora eu vou passar ali para o nosso amado seminarista Neivan, e ele vai estar dando o seu salve e também já iniciando a lição. Deus nos abençoe. Bom dia, meus irmãos. Que o bom Deus possa ser com cada coração nessa manhã, onde quer que você se encontre, onde quer que você nos assista, que Ele possa agraciá-los grandemente e nos abençoar mais essa manhã e mais um estudo da palavra dEle, que Ele possa nos abençoar grandemente com a sua graça. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir ao Rev Marconi, que está conosco aqui, que orasse novamente ao Senhor, pedindo a intercessão dEle, a bênção dEle, a iluminação dEle sobre cada um de nós. Pai Santo, ainda, ó Pai, falamos ao Senhor pela bondade do Senhor para conosco. Ó Deus Santo, que a boa palavra do Senhor venha ricamente em nossas vidas, nos abençoar. Abençoe a cada ouvinte, ó Deus. Essa palavra, ela chega em rincões que nós não conhecemos, que nós não damos conta de saber, ó Pai, mas o Senhor sabe os propósitos de cada situação. O Senhor sabe os propósitos, ó Deus, de estar na sua presença, não importando aonde quer que esteja. Que nós possamos, ó Deus, rápido, em caráter de urgência, nós lhe pedimos, ó Deus, que nós possamos nos congregar, que nós possamos nos ajuntar, e que esse ajuntamento, ó Deus, seja para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, ó Deus. Fale, ó Deus, através dessa lição, porque para que nós possamos entender o que é o Jesus, quem é o Jesus, o nosso justificador. Por que somos justificados em Cristo, ó Deus? O que o Antigo Testamento, o que o profeta Zacarias nos revela, ó Pai, através da Tua palavra sobre Jesus Cristo. Abençoe cada um ricamente nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a lição que estudaremos hoje é a lição de número 11, e ela tem como título justamente Jesus, o nosso justificador. Depois, então, de vermos sobre a lição anterior, a Jesus, o guerreiro ensanguentado, aquele que derramou seu sangue por nós, aquele que levou sobre si todas as nossas aflições, ele também é aquele que nos justifica, é aquele que nos purifica, é aquele que nos torna justos. Ele torna pecadores indignos, como eu e você, justos diante de Deus. E eu gostaria que você acompanhasse aí na sua tela, onde quer que você esteja, a leitura de Zacarias, capítulo 3, dos versos 1 a 5, e eu estarei lendo, e os irmãos
podem acompanhar, por gentileza. E diz assim a palavra de Deus. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Amém. Meus irmãos, esse texto ele vai nos guiar sobre toda a lição de hoje e vai trazer a luz a nós, a tudo que nós iremos discorrer nessa manhã. Eu gostaria de convidar você a nos acompanhar na introdução, aqueles que têm suas revistas, aqueles que não têm podem ouvir, e diz assim a introdução da nossa lição de hoje. É bem conhecida a história do exílio de Martinho Lutero no castelo de Wartburg, logo após a Dieta de Worms, no ano de 1521. Ele teve um sonho no qual era afligido pelo diabo com toda sorte de acusações. O inimigo mostrou a Lutero um grande número de livros, nos quais estavam anotados, um a um, todos os pecados cometidos pelo reformador. Quando acusado pelo diabo, Lutero teria dito: É verdade, todos esses pecados foram cometidos por mim. Todavia, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, me purifica de todo o pecado. Logo em seguida, o diabo o teria deixado. Meus irmãos, esse é um sonho que Martinho Lutero teve a respeito de Satanás ali. Então, ele se vê diante de Satanás o acusando de todos os pecados que ele havia cometido, de todo o mal que ele havia feito. E de fato ele diz que era verdade as suas acusações e que de fato ele era um grande pecador e havia cometido todos aqueles pecados. Mas algo interessante que Martinho Lutero diz e que nós também devemos levar em nossas vidas é que ele fala que o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, me purifica de todo o pecado. Então, apesar das suas acusações, apesar das acusações de Satanás ali, a Martinho Lutero, ele diz que Cristo havia levado todos os seus pecados sobre si. E por mais que fosse verdade aquelas afirmações, ele era justo diante de Deus. E é isso que nós veremos essa manhã. Então a lição segue dizendo: creio que todos nós já lidamos com a experiência de termos os nossos pecados lançados em nossa cara. Talvez isso não tenha acontecido exatamente como ocorreu com Lutero. Alain René, então, ele coloca aqui que de fato sabe que todos nós passamos por essas aflições e que com certeza muitos de nós já fomos acusados, não só por Satanás, mas sim também por pessoas, pelos nossos próprios irmãos, pelos que andam sobre a terra, pelos que são como nós, que são pecadores como nós. Então ele aqui traz a alusão a essa questão que muitas vezes nós somos afligidos por Satanás como Martinho Lutero foi, somos acusados perante o Senhor, mas também muitas vezes homens nos acusam. E isso de fato traz grande tristeza ao nosso coração como filhos de Deus, quando homens vêm e nos acusam dos nossos pecados. E nós temos a ciência que, como Lutero teve, que essas afirmações são verdadeiras, que essas afirmações são reais, que elas são de fato verídicas, e isso deve trazer muita dor ao nosso coração e tristeza. Mas, por um lado, nós também devemos nos alegrar, porque essas acusações não mais são válidas, porque Cristo, ele vai levar sobre si toda a acusação contra os seus servos, contra os filhos de Deus. O primeiro ponto da nossa lição tem como título a mensagem de Zacarias, e nós veremos um pouco do que Zacarias, o profeta, fala aqui no seu livro e o que ele vai relatar a respeito do povo de Deus, a respeito ali de Jerusalém, da cidade do Senhor. O livro de Zacarias é um livro fascinante. A profecia
O profeta, iniciou o seu ministério por volta do ano 520 a.C., no mesmo período de Ageu. Portanto, ele é um profeta pós-exílio. Então, ele veio depois ali do exílio babilônico. Diferentemente de Ageu, Zacarias era um jovem. E como profeta Ageu, Zacarias exorta o povo judeu que retornava para Jerusalém do exílio da Babilônia a prosseguir com a reconstrução do templo do Senhor. Porém, Zacarias possui uma motivação distinta para sua exortação. Ele não está preocupado com o fato de os judeus priorizarem as suas próprias casas e não a casa do Senhor. Uma breve diferença aqui entre Zacarias e Ageu, apesar de eles serem ali conterrâneos um do outro, é que na mensagem de Zacarias, ele não está preocupado como Ageu esteve ali em trazer a lume ao povo, que eles estavam se esquecendo da casa de Deus, que eles estavam buscando seus próprios interesses, que eles estavam ali buscando construir suas casas apaineladas, casas suntuosas para si, se esquecendo da casa de Deus, se esquecendo do templo do Senhor. Mas Zacarias traz uma alusão diferente e ele diz assim: Zacarias os exorta à reconstrução, pensando no cumprimento do plano redentivo de Deus. Seu propósito era levar esses judeus a terem esperança no infalível propósito divino. Zacarias, ele vê então o sofrimento do povo, ele vê quão grande era a humilhação do povo de Deus, por terem seus muros ali derribados, por terem o templo do Senhor em ruínas e a casa de Deus destruída. E ele vem aqui numa forma de trazer esperança ao povo de Deus, numa forma de trazer ali alegria àqueles corações desfalecidos, aqueles que estavam tristes, porque o templo de Deus estava em ruínas, porque a casa do Senhor estava destruída. A glória do povo de Deus estava em decadência. Eles deveriam então viver e servir a Deus com zelo, com diligência, tendo a convicção de que o Senhor certamente cumpriria o que lhes prometera. Zacarias então, ele relata ao povo toda a promessa que o próprio Deus havia feito a eles, tudo aquilo que Deus havia escrito, aquilo que Deus havia prometido e que de fato Deus cumpriria aquilo que ele disse, como sendo o próprio Deus Todo-Poderoso. Ele não poderia deixar de cumprir as suas promessas. Então, os anos de escravidão babilônica tinham chegado ao fim, mas o fim dos 70 anos de cativeiro não iniciou a prosperidade e a bênção esperadas. Aqueles que retornaram para Israel encararam a oposição dos samaritanos, desolação na terra, trabalho duro e outras dificuldades. Apesar de o povo ter retornado do exílio babilônico e permaneceu durante 70 anos, onde eles foram afligidos ali por seus inimigos, contudo, o seu retorno não foi de todo alegre e feliz, porque apesar de terem sido libertos da escravidão pelo próprio Deus, eles se viam em total estado de calamidade. Eles se viam em uma cidade totalmente destruída, com o templo e a casa de Deus totalmente em ruínas, e isso de fato trazia muita tristeza aos seus corações, apesar de serem agora livres da escravidão. No entanto, era preciso que eles perseverassem na reconstrução do templo, pois se tratava de algo importante para a vinda do Messias. O templo era um símbolo da habitação de Deus com o seu povo. Então, Zacarias, ele traz aqui ao povo a importância de eles reconstruírem o templo de Deus, a casa do Senhor. E apesar da desolação que eles viam ali, o Senhor havia prometido que restauraria o seu templo, a sua casa, que ele restauraria a sorte do seu povo. Eles deveriam então confiar em Deus. Eles deveriam então ter total confiança no Deus de Israel, no Senhor dos Exércitos. E eles então se fortaleceram ali com aquelas palavras para então reerguer o templo de Deus, reerguer a casa de Deus. E nós iremos que a glória desse templo, desse segundo templo, não foi a mesma glória do primeiro templo, porque ela de fato prefigurava a vinda daquele que seria o verdadeiro templo, aquele que viria para sempre para ser o juiz e para ser também aquele que sararia o seu povo, que seria aquele que se colocaria ao lado de Deus para defender o seu povo.
Quando esse segundo templo é reconstruído, então, os anciãos que haviam reconhecido o primeiro começaram a chorar, pois a glória do segundo templo era menor do que a do primeiro. Estava mais próximo à chegada de Cristo. E quanto mais próximo à chegada do Messias, aquilo que era símbolo dele vai perdendo a sua glória. Então, apesar da glória do templo ter sido grande no início, o primeiro templo ter sido de grande alegria ao povo, o segundo templo, apesar de trazer esperança e alegria ao povo, já não tinha a mesma glória daquele primeiro templo. Então, quando os anciãos, quando os homens mais velhos e que já haviam visto a glória do primeiro templo, viram o segundo templo, eles meio que se entristeceram por terem a glória do segundo templo menor do que a do primeiro templo. Mas nós vemos que aquele que viria, Cristo Jesus, o Messias, ele seria a glória, ele seria o grande, o sumo sacerdote, o príncipe, o rei do seu povo, e ele seria de fato aquele que guiaria o seu povo e restabeleceria a glória do povo de Deus. Meus irmãos, o segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre a situação do pecador, a situação de cada um de nós, de todos aqueles que se encontram debaixo da face da terra. Mas nós veremos que, apesar de pecadores, apesar de transgressores, nós também somos justificados por Cristo. Eu vou ler o primeiro ponto da nossa lição e os irmãos podem acompanhar, e diz assim a palavra de Deus. A passagem nos apresenta uma visão de Zacarias. Deus me mostrou, em Zacarias 3:1. Zacarias vê o sumo sacerdote Josué em pé, diante do que parece ser um tribunal. O fato de, na visão, aparecer o sumo sacerdote, aquele que representa o povo diante de Deus, já nos mostra que Deus deseja tratar do pecado do seu povo. Zacarias então tem a visão de Josué diante de Deus, e ali na qualidade de sumo sacerdote, ele representava todo o povo de Deus, ele representava todo o povo de Israel, todo o povo do Senhor. E essa alusão aqui diz respeito que o Senhor, ele deseja tratar o pecado de todo o seu povo. Apesar de só Josué se encontrar ali, ele é o representante do povo de Deus, como sumo sacerdote. Ele é o representante de todo o povo. A cena montada na visão de Zacarias é de um julgamento, um tribunal, no qual serão julgados Josué e, consequentemente, o povo de Deus. O veredito acerca de Josué será o veredito acerca do povo. Nesse tribunal, Josué está como réu diante do anjo do Senhor, que é o juiz. Não se trata, portanto, de qualquer anjo. À direita de Josué estava ninguém menos que o grande inimigo de Deus e de seu povo, Satanás. O papel desempenhado por Satanás aqui é o de acusador. Literalmente, o texto hebraico diz que Satanás estava à direita de Deus para ser Satanás, ou seja, para acusar o povo, para acusar Josué. Josué, então, ele se encontra ali diante do trono de Deus. Satanás está à direita dele e está pronto ali para acusá-lo, para lançar acusações contra ele. E do outro lado, Cristo, o anjo aqui retratado como a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus, ele está para se interpor. Ele está ali para levar sobre si a culpa e trazer ali a Josué a libertação. É verdade que Satanás mente em muitas das suas acusações, como fez com Jó, lá em Jó 1:9-11, quando ele diz que Jó ele só servia a Deus porque Deus era gracioso para com ele, o que não era verdade. Mas ele também faz acusações verdadeiras, com a pior das intenções. Apesar de Satanás ser o pai da mentira, e de fato ele o é, e fazer todas as coisas para acusar o povo de Deus, muitas das suas acusações são também verdadeiras. Muitas das suas acusações que ele faz contra o povo de Deus e que ele fez contra Josué aqui, acusando como pecador, de fato eram verdadeiras. Muitas delas são válidas. Ele nos acusa dos pecados que verdadeiramente cometemos. No caso de Josué, ele de fato estava diante do anjo do Senhor com as vestes sujas, como diz Zacarias 3:3, um símbolo de como o pecado nos deixa imundo.
Certamente havia muitos pecados dos quais Josué era culpado, assim como ocorre com todos nós. De fato, Josué ele estava ali com as vestes sujas diante de Deus, e esse sinal das vestes sujas e impuras significa o pecado, significa toda a depravação, toda a injustiça que Josué havia cometido. Mesmo como sumo sacerdote, ele ali é acusado de ser pecador e de ser totalmente injusto, de continuar o seu sacerdócio, de continuar a interceder pelo povo. Mas nós veremos que o anjo do Senhor ele vai se interpor aqui contra Satanás em defesa do seu servo. O Salmo 16, verso 8 diz assim: O Senhor tenho sempre à minha direita, a minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Mas, nesse caso aqui, quem está à mão direita de Josué é Satanás. Ao contrário do que o texto nos mostra, de que Deus está conosco, à nossa direita, de fato ele está. Mas nessa visão aqui, Zacarias traz a alusão de Satanás como aquele que acusaria de fato Josué dos seus pecados, mas esses pecados não mais são levados em conta, como nós veremos mais adiante. A acusação é uma arma potente, ela tem um efeito paralisante. Nós sabemos como é quando uma acusação verdadeira é lançada sobre nós. Nós percebemos quando recebemos uma acusação de alguém, e quando nossa própria consciência nos acusa, e aquilo de fato traz grande tristeza ao nosso coração. Aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que são chamados de povo de Deus, aqueles que são separados, santos, nós percebemos o nosso pecado, percebemos a nossa transgressão, e nós somos humilhados diante de uma acusação verdadeira sobre os nossos pecados. Então, só podemos imaginar o sumo sacerdote Josué ali, trêmulo, diante do anjo do Senhor, e com Satanás à sua mão direita, completamente disposto para acusá-lo de todos os seus pecados. Mas existe algo maravilhoso aqui, que mesmo estando ali ao lado de Josué, Satanás para acusar e lançar-lhe na cara os seus pecados, o inimigo não tem oportunidade de falar. Ele é impedido de lançar qualquer acusação contra Josué. Mesmo Satanás estando ali diante de Josué, estando ali para acusar ele dos seus pecados, do que ele havia cometido de fato e de verdade, que ele era um pecador, que ele era um transgressor, contudo, ele é impedido de falar pelo anjo do Senhor. Ele é impedido de pronunciar qualquer acusação contra o servo de Deus. Meus irmãos, o terceiro ponto da nossa lição vai tratar justamente sobre a justificação do pecador. Depois de vermos as acusações de Satanás, depois de vermos ali a degradação do povo, como o povo de fato era pecador, de como Josué de fato era pecador diante das acusações de Satanás, nós veremos que os pecadores remidos de Deus, aqueles que são justificados dos seus pecados, não mais estão sob a condenação de Satanás. Antes mesmo de Satanás abrir a boca para acusar Josué, o anjo do Senhor toma a frente. Josué estava mudo, não podia falar nada em sua defesa, mas outra pessoa toma a sua defesa e diz: O Senhor disse, Zacarias 3:2. Podemos ter certeza de quem está falando aqui é o anjo do Senhor. A visão de Zacarias tem como personagens o anjo do Senhor, Josué, Satanás e próprio Zacarias, e outros que estavam ali também diante do anjo do Senhor, mas não são mencionados especificamente. Assim, quando é dito que o Senhor falou, devemos entender que quem está falando é o anjo do Senhor. Portanto, há uma nítida identificação entre o anjo do Senhor e o próprio Senhor. O anjo que fala é o próprio Senhor. Satanás está ali para acusar Josué dos seus pecados. Mas algo surpreendente acontece aqui quando o anjo de Deus, o anjo do Senhor, se interpõe ali diante de Satanás, diante de Deus ali, e não permite que Satanás lance acusações contra o seu servo. Ele não permite que Satanás continue a pronunciar aquilo que de fato era verdade a respeito do teu servo, pois ele de fato sabia que aquelas acusações eram verdadeiras. O anjo do Senhor não elimina a veracidade daquele fato, ele não elimina a verdade que havia ali
naquelas acusações que de fato o teu servo era pecador. Todas as vezes que o Antigo Testamento fala a respeito do anjo do Senhor, ele está se referindo à segunda pessoa da Trindade, ao próprio Cristo, Filho de Deus, pré-encarnado e manifestado. Não se trata de um anjo qualquer, e o anjo do Senhor, aquele que é juiz, ele mesmo toma a defesa de Josué. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Aqui nós vemos então que o Senhor, ele sai em defesa não apenas de Josué, mas de todo o seu povo, de todo o povo de Deus. Pois ele diz: sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Apesar disso, e além disso, o motivo pelo qual o Senhor repreende a Satanás e não permite que ele lance suas acusações contra o seu povo é a eleição da graça. Apesar do pecado do povo, apesar de fato nós sermos transgressores da lei de Deus, como Josué, o sumo sacerdote o era naquela ocasião, como ele se encontrava ali com suas vestes sujas diante de Deus, diante do anjo do Senhor, diante ali de Satanás, e Satanás o acusa, ele aponta para suas vestes sujas, ele aponta para o seu pecado, ele aponta para a depravação do seu coração e para o mal que habita nele. Contudo, Cristo, ele se interpõe e ele diz que nós, apesar de pecadores, somos eleitos de Deus. Apesar de transgressores, apesar de depravados em todo o nosso proceder, nós somos povo santo, somos a raça eleita, separados pelo sangue do próprio Cordeiro. Aquele Cordeiro, aquele Cristo ensanguentado que lutou por nós, que derramou seu sangue por nós, é aquele que nos justifica aqui também. O Senhor que escolheu Jerusalém, o Senhor repreendeu Satanás, não porque o seu povo fosse inocente, ou porque as acusações de Satanás fossem falsas, mas porque aquele era um povo amado pelo Senhor Deus, um povo eleito, escolhido por ele, um povo por quem o sangue da expiação seria derramado. As acusações de Satanás até podem ser verdadeiras, mas não há acusação que seja suficiente para nos condenar e para retirar o amor do Senhor de sobre o seu povo. As acusações que Satanás faz contra nós, contra o povo de Deus, as acusações que as pessoas fazem contra nós, muitas das vezes podem ser verdadeiras, podem ser de fato justas, podem ser de fato reais, mas existe algo aqui que quebra tudo isso, que de fato nós somos pecadores, mas o sangue de Cristo nos justifica. Cristo Jesus é o nosso justificador. Através de Cristo nós somos justificados. E nenhuma dessas acusações pode retirar o grande amor de Deus para com o seu povo. Pode retirar o grande amor de Deus para com sua glória. Porque se de fato os homens são condenados pelos seus pecados, o sacrifício de Cristo seria inválido. Mas uma vez que Cristo morreu por nós, intercede por nós e nos justifica, Ele pode nos defender. Ele pode de fato assegurar a nossa eleição. Ele pode de fato assegurar a nossa salvação nele, e nada pode nos acusar diante de Deus, nada pode nos retirar o amor do Senhor, o amor que Ele tem por cada um de nós. Em seguida, o anjo do Senhor ordenou que as vestes de Josué fossem trocadas. No verso 4 de Zacarias 3. Não se trata de uma simples sujeira. A palavra traduzida aqui como sujas retrata o pior tipo de contaminação física e total imundície. As vestes de Josué são um retrato bem vívido do pecado. Elas não simbolizam apenas o pecado dele, mas também o nosso próprio pecado. O homem não possui apenas umas manchas de sujeira, aqui e outras ali. O homem é um esgoto de poluição por causa do pecado, como diz Isaías 64, 6. Mas o anjo do Senhor ordena que suas vestes sujas sejam mudadas por vestes limpas, e declara que os seus pecados foram perdoados. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Zacarias 3, 4. Diante daquelas roupas ali sujas, então, o anjo do Senhor, ele não deixa que Josué fique no mesmo estado que ele estava. Ele não deixa Josué no mesmo estado de degradação, de pecado, de impureza que ele se encontra. Ele então pede para que sejam despidas aquelas vestes sujas, aquelas vestes cheias de pecado, e veste então Josué com vestes limpas, com vestes purificadas, com vestes ali
totalmente sem transgressão, sem pecado, sem injustiça, e ele coloca um turbante na sua cabeça também, e ele de fato faz Josué justificado, ele justifica Josué, ele o torna limpo, ele o torna santificado pelo próprio sangue do Cordeiro, pelo próprio sangue de Cristo, ele o faz isso. Ele então nos outorga isso. Seria como um crédito, seria como se ele acreditasse algo a nós, mesmo sem nós merecermos nada, mesmo sendo totalmente pecadores, sendo de fato transgressores, ele nos torna justos pelo seu próprio sangue. Aqui nós temos a bela teologia da salvação, do perdão e da purificação dos pecados. Aqui nós somos ensinados que o Senhor se recusa a nos deixar como estamos. Aqui nós somos ensinados que Ele nos despe das nossas imundícies e nos reveste com a sua justiça. Ele nos justifica. Ele dá a sua justiça perfeita a cada um dos eleitos de Deus. E após nos justificar por seu Espírito, Ele inicia o processo de santificação, pelo qual vamos sendo transformados de glória em glória, cada vez mais livres da contaminação do pecado em nossos corações. Então, Cristo, Ele não apenas nos torna justos, Ele nos justifica, Ele também nos purifica. Ele troca nossas vestes sujas, Ele troca as nossas vestes cheias de pecado, Ele retira de nós toda a depravação, todo o pecado, Ele leva sobre si as nossas transgressões e sobre si todo o mal que pesava contra nós. E agora, nós revestidos ali de justiça, nós também caminhamos em santidade, buscamos ao Senhor, buscamos agradar a Deus, buscamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Josué, então, ele é colocado de novo no seu posto, ele é colocado ali de novo no posto de intercessor pelo povo. Cristo o purifica, o anjo do Senhor ali o justifica, o purifica do seu pecado, coloca vestes limpas nele, e então ele pode interceder pelo povo. Ele pode rogar a Deus pelo povo do Senhor novamente, como sumo sacerdote, aquele que de fato estava para interceder e para rogar em favor do povo, que também era transgressor, que também era pecador, como cada um de nós o é, como cada um de nós ainda somos pecadores, mas pecadores justificados, pecadores limpos pelo sangue de Cristo, pecadores agora transformados pelo poder de Cristo Jesus. O que Jesus fez com as nossas vestes sujas? O que Ele fez então com aquelas vestes imundas, com aquelas vestes cheias de pecado, que representam o pecado, que representam a impureza, a nossa injustiça? Ele as tirou de nós, mas o que aconteceu com elas então? Ele as vestiu. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Jesus tomou as nossas vestes encardidas e as colocou sobre si mesmo, recebendo em nosso lugar o castigo que aqueles pecados mereciam. Essa é a resposta de Cristo a todas as acusações de Satanás. Então, Cristo, Ele levou sobre si mesmo toda a nossa dor. Ele levou sobre si mesmo toda a impureza, todo o pecado, toda a justiça. Aquelas vestes imundas, então, não foram jogadas fora, mas o próprio Cristo se vestiu delas. O próprio Cristo levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa impureza, toda a injustiça, e nos tornou puros diante de Deus, nos tornou justos, justificados diante de Deus pelo seu próprio sangue. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, a maldição, Ele se fez pecado por nós, Ele se fez maldito por nós. Cristo se fez maldito por cada um de nós, por mim e por você. Ele levou sobre si as nossas transgressões na cruz. Ele foi feito maldição por cada um de nós. Então, Ele leva aquelas vestes sujas sobre si mesmo e nos reveste de uma nova veste, de uma veste purificada, de vestes limpas. Ele nos justifica, então, diante de Deus. Os eleitos de Deus estão em pleno processo de santificação e mortificação do pecado. Somos então transformados de glória em glória até ser dia perfeito. Mesmo que por muitas vezes pequemos contra o Senhor, mesmo que isso traga uma profunda tristeza ao nosso coração, uma profunda humilhação aos nossos corações, jamais seremos condenados por nossos pecados, pois somos justificados por Cristo Jesus. E isso de forma alguma nos levará a transgredir as leis de Deus, pois os seus santos têm prazer em agradar ao Senhor de todo o seu coração.
Uma vez justificados por Cristo, então, nós entramos num processo de santificação, como nós vemos, e isso nos traz, de fato, alegria em poder servir ao Senhor, em poder fazer aquilo que agrada ao Senhor, em poder fazer aquilo que honra o nome de Deus. Após sermos justificados por Cristo, então nós temos uma nova vida nele. Nós somos limpos, somos agora feitos filhos de Deus para as boas obras, para praticar aquilo que é bom, para fazer aquilo que é justo diante do Senhor. Mesmo que sejamos em nossa natureza pecadores, mesmo que Satanás ainda nos acuse, como fez com Josué ali, mesmo que a nossa consciência nos acuse, mesmo que o nosso coração diga que nós somos pecadores, e de fato somos, mesmo que pessoas venham contra nós e nos acuse de termos pecado, contudo nós devemos ter em nosso coração a certeza de que Cristo nos justifica, de que Cristo nos purifica, de que nós mesmos, por nós mesmos, jamais poderíamos fazer tal justificação. Nenhum homem jamais pode justificar outro homem, mas Cristo pode. Cristo, ele tomou sobre si toda a dor, toda a transição, todo o pecado e fez isso por nós. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é aquele que lá em Isaías 53 levou sobre si toda a maldição, todo o pecado e nos fez justos diante de Deus, nos fez limpos diante do Senhor. Por mais que nossos pecados sejam vis, e eles de fato são, por mais que sejam obscuros e por mais impuros e degradantes os nossos pensamentos e os nossos atos, contudo o Senhor age em nosso favor, intercedendo por nós, enquanto silencia as acusações de Satanás. Caminhando então, meus irmãos, para a conclusão da nossa lição de hoje, o primeiro parágrafo da conclusão nos diz assim: aqui nós aprendemos algo a respeito da verdadeira natureza imunda do pecado. O pecado é retratado no texto por uma palavra que expressa o pior tipo de sujeira e imundície mais objeta, mais nojenta. O pecado é como uma sujeira e uma coisa nojenta que se apega a tudo e estraga tudo. E ele mostra sua imundície em palavras imundas, pensamentos imundos e ações imundas, alguns dos quais são tão vis e nojentos que nem devem ser mencionados entre os santos, como diz Efésios 5:3. Porém, acima de tudo, somos ensinados sobre como o Senhor Jesus age em nossa defesa. Primeiro, ele silencia todas as acusações de Satanás. Agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e mesmo que os acuse de dia e de noite, diante do nosso Deus. Apocalipse 12:10. Em segundo lugar, o Senhor nos justifica. Ele tira as nossas vestes e nos reveste com as vestes limpas e puras da sua justiça e obediência perfeitas. Jesus silencia Satanás, não por negar que somos pecadores, mas por declarar que tudo o que fez de modo perfeito ele o fez em nosso lugar, para o nosso benefício. Cristo, então, ele nos justifica, ele nos purifica diante de Deus, e ele não nos trata como que não transgressores, e de fato ele sabe que nós transgredimos, que fizemos o que era mal perante os teus olhos, que transgredimos as suas leis, que falhamos com o Senhor, que pecamos, que deveras vezes pecamos e que continuaremos a pecar, mesmo sendo santificados, justificados por Cristo. Mas, contudo, Cristo salienta aqui a Satanás que não porque somos pecadores, não porque nós negamos que pecamos, transgredimos as suas leis, que ele nos justifica, mas por declarar que tudo que ele fez, que tudo que ele fez na cruz, que tudo que ele fez por nós é perfeito. Ele fez em nosso lugar, e essa perfeição, essa justificação de Cristo por nós é quem nos assegura, é quem nos valida, não o nosso pecado, porque o pecado nada pode assegurar a nós, a não ser a morte. Mas Cristo sim, ele nos assegura. Cristo sim, por seu justo proceder, por ter morrido na cruz, por ter derramado e vertido seu sangue por nós, ele tem a capacidade, a primazia para nos justificar diante de Deus, se colocar em nosso favor, de se entregar por nós, de carregar ali o nosso pecado, de despir as nossas vestes, se vestir com elas, com vestes impuras do pecado, e de nos dar vestes limpas e puras diante do nosso Deus. Sei que muitas vezes, de fato, nós somos acusados. De fato, o nosso coração, ele vai nos acusar. De fato, os nossos inimigos vão nos acusar perante o Senhor. Satanás mesmo
vai nos acusar e continuar nos acusando perante Deus. Contudo, Cristo vai continuar intercedendo por nós como justo juiz, aquele que se coloca em nosso favor. Ele vai continuar intercedendo por nós, por sua justificação, por aquilo que ele fez. E essa, de fato, jamais será apagada. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada poderá nos separar do amor do próprio Deus para com o seu Filho, para com o seu povo. Eu gostaria de ler algumas coisas que eu anotei aqui sobre Martinho Lutero e uma resposta que ele diz a Melancton, Felipe Melancton. E Martinho Lutero diz assim a esse homem que lhe faz uma pergunta: se és um pregador da misericórdia, não pregues uma misericórdia imaginária, mas sim uma verdadeira. Se a misericórdia é verdadeira, deve penitenciar ao pecado verdadeiro, não imaginário. Deus não salva apenas aqueles que são pecadores imaginários. Conheça o pecador e veja se os seus pecados são fortes, mas deixai que tua confiança em Cristo seja ainda mais forte e que se alegre em Cristo, que é o vencedor sobre o pecado, a morte e o mundo. Cometeremos pecados enquanto estivermos aqui, porque nessa vida não há um só lugar onde resida a justiça. Nós todos, sem embargos, disse Pedro em 2 Pedro 3,13, estamos buscando mais além um novo céu e uma nova terra, onde a justiça reinará. Então, é impressionante como Martinho Lutero coloca aqui Cristo como aquele que nos justifica. E mesmo que os pecados dos homens sejam fortes, sejam grandes, sejam de fatovis e impuros, como nós podemos perceber hoje, e mesmo que eles sejam tão degradantes, contudo, devemos colocar a nossa confiança no poder de Cristo, aquele que de fato justifica pecados, e aguardar um novo céu, uma nova terra, onde o pecado não mais dominará, onde a morte não mais subsistirá, e seremos ali plenamente glorificados, seremos plenamente restaurados, e não mais com pecado, não mais pecando contra Deus. Ainda o Catecismo de Heidelberg, na pergunta de número 60, diz assim: como você é justo perante Deus? Como nós somos justos perante o Senhor? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo, mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu somente, se eu o aceitar por fé de todo o coração. Meus irmãos, que um bom Deus possa nos abençoar, mas essa manhã que a graça dele possa ser sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada um de nós, que mesmo quando nós fomos acusados por Satanás, mesmo que as pessoas nos acusem, mesmo que a nossa própria consciência acuse-nos de pecar e transgredir as leis de Deus, contudo que você possa se assegurar em Cristo Jesus, aquele que é forte, aquele que tem o poder, que tem a primazia, aquele que é o único que pode nos purificar e nos justificar. E se ele de fato já te justificou, se ele de fato já te salvou, te escolheu, te transformou, nada pode separá-lo do amor de Deus, nenhuma acusação, nenhum mal, nada no mundo, ou na morte, na vida, ou na morte pode te separar do amor de Cristo, pode te separar da justiça que você recebeu de Cristo Jesus. Então, quando vierem acusações contra você, que vierem acusações contra o seu coração, creia que Cristo é quem te justifica, que Cristo é quem te purifica, que seu pecado, ele não mais pode fazer separação entre você e seu Deus, ele não mais pode te tragar para o inferno, ele não mais pode te condenar. Então que você creia nisso, que você creia na justificação de Cristo, que ele te abençoe, que ele te guarde, que ele seja com cada um de vocês, onde quer que vocês estejam, onde quer que assistam essa live, que o Senhor possa ser com cada coração. E eu gostaria de orar ainda essa manhã com vocês, e que o Senhor possa
agraciá-los grandemente. Senhor Deus, gratos somos pela Tua palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor faz por nós, por aquilo que Cristo faz em nosso lugar, levando sobre si toda a culpa, todo o pecado, toda a morte, toda a transgressão, tudo aquilo que nós de fato cometemos, aquilo que nós de fato fizemos contra o Senhor e, ó Deus, continuaremos a pecar, mas que possamos confiar na justificação de Cristo Jesus, que Ele de fato levou sobre si todo o pecado, toda a morte, e que ninguém, nada no mundo pode nos separar desse amor, nada pode nos acusar diante do Senhor, pois como acusarão aqueles a quem Cristo justificou, a quem Cristo tornou justo diante do Senhor, Pai? Nós a Ti somos gratos por todas as bênçãos que tem derramado sobre o Seu povo, Deus, mesmo diante de tão grande tribulação, mesmo diante das tristezas, das dores, ó Pai, contudo que nós possamos nos alegrar em Ti e sempre nos regozijar no Senhor, sempre tendo firmes no coração de que o Senhor, Pai, nos guardará até o fim, de que o Senhor protegerá o Teu povo, de que o Senhor abençoará a Sua nação, abençoará o Seu povo, aqueles que clamam pelo Seu nome, ó Pai, e que os guardará em Teus braços, por mais, ó Deus, que o mundo intente contra nós, por mais que as causas sejam difíceis, por mais, ó Deus, que o pecado, a degradação do pecado no mundo seja grande, ó Pai, que doenças venham contra o Seu povo, que mortes venham, que, ó Deus, perseguições venham, contudo nós confiamos em Ti, do que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tens a primazia em tudo e que a todos guarda em Tuas mãos, Pai. Gratos somos de Ti, ó Deus, que Tua graça repousa sobre o Seu povo essa manhã, sobre esse dia, Deus Senhor, e também, ó Deus, logo mais à noite possamos todos juntos ouvir a Tua palavra, ó Deus, através do Teu servo Marconi, Heavy Marconi, ó Deus, que o Senhor abençoe o Teu servo, ilumine e abençoe o Teu povo também, abra os corações e as mentes do Seu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor possa abençoar essa manhã e o Heavy Marconi tem uma palavra aos irmãos e eu passo a palavra para ele agora. Deus abençoe, meu irmão. Bela palavra, bela exposição dessa lição. Que nós realmente saibamos quanto somos pecadores e quanto carecemos de ser limpos, ser justificados por Deus. Meus amados, chegamos ao fim de mais uma EBD. Eu pedi a palavra para o Neivan, que temos muitas pessoas que entraram logo após o início da live, da transmissão. Eu quero falar o nominho dela, Dona Raimunda, que está nos assistindo. Dona Raimunda, Deus lhe abençoe. Eu sei a dificuldade que a senhora tem com o celular, né? Eu tenho certeza que alguém está lhe ajudando aí, Deus está lhe abençoando, tenho certeza disso. A Dona Dorcas, mas o seu Juraci estão lá assistindo. Aí a Felícia colocou com o Maurício, mas o Murilão também estão lá conosco assistindo. Deus abençoe vocês. A Sumai, minha esposa. A Neia, mãe do Neivan, né, está nos assistindo também. A Beth está lá no Espírito Santo com o Camilo. Que Deus abençoe vocês. A Dona Zilminha aqui da nossa igreja. Deus abençoe, minha amada. O Luiz Paulino Mazagledes e família, Tainara, a Wigna, a Sueli. Deus abençoe vocês. A Rosane, lá de Teixeirópolis, também está nos assistindo, está tendo, nos abençoando com a presença de vocês. A Vanusa Loubach, se eu não me engano, tia do menino Ney, né, o pupilo, Deus abençoe. João Marcos também nos assistindo. O Auique também conosco, o esposo da Fátima. Eu acho que são essas as pessoas. E uma pessoa que eu não poderia deixar de mencionar com muito carinho. Não que os outros não tenham esse carinho, mas muito carinho. O avô do Neivan, o seu Luiz, que está nos assistindo. Que alegria deve ser para um avô, como diz a palavra de Deus, que maravilha ver os filhos dos filhos. E o seu Luiz está tendo a oportunidade de ouvir o filho dos filhos. Que maravilha. Deus abençoe o seu Luiz aí na sua casa, com sua família. Que Deus possa continuar nos abençoando. Hoje às 19 horas, vamos ter a transmissão online do nosso culto, certo?
vamos cultuar a Deus, eu daqui, mas os amados que estarão aqui comigo hoje à noite, e você aí na sua casa. Que Deus possa ricamente lhe abençoar. Meus amados, faça desse momento um momento ímpar, um momento único. Pense que você não tem que ficar saindo toda hora, que não tem que ficar falando toda hora, que você possa realmente ser edificado e participar do culto ao Senhor, da pregação da palavra de Deus. Então Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, e que nós possamos juntos hoje à noite sermos abençoados pela palavra do Senhor. Até lá, Deus abençoe, Deus lhe guarde, e que nós possamos juntos adorar o Senhor. Até lá.